Estamos iniciando mais um vídeo do nosso curso, do seu curso Bíblia Hoje, com a seguinte ideia: como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. Estou aqui com o missionário Guilherme com esse propósito que seja também o seu objetivo de estudar todo o livro de Mateus, né? E por isso você tem recebido vários vídeos seguindo a sequência desde o capítulo 1. E se o Senhor permitir, vamos até o capítulo 28. Pois assim é a vontade do Senhor que eu e você, a gente tem um compromisso, um objetivo de todos os dias estar meditando na palavra da forma correta, né? Como você, por exemplo, se você receber um livro de um amigo para você ler, o que você faria? Leria ele no meio, o final? Eu creio que você iria começar do começo e até o fim, né? Assim não é diferente com relação aos livros da Bíblia. Você vai escolher um livro e você todos os dias vai ler do 1 até o último capítulo. Assim já recomendamos alguns livros para você ler. Inclusive o livro de Mateus você pode ir lendo adiante, e com o decorrer dos nossos vídeos você vai tendo uma explicação de cada texto que foi lido. Para iniciar, vou pedir ao missionário Guilherme para estar orando. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos, Jesus Cristo, neste momento, colocar este estudo, Pai amado, em Tuas mãos. Para que o Senhor conduza os nossos corações, Pai amado, através da Tua palavra, que haja, Jesus Cristo, crescimento espiritual, entendimento mais da Tua palavra e conhecimento mais de quem Tu és, Pai amado. E que venha gerar arrependimento, mudança de vida em nós. Amém, Pai. Essa oração que te faço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E estamos já no capítulo 6, né? Felizes por termos começado a entender a mensagem de Cristo, por que Ele veio, qual foi a pregação dele. Então, a partir desse capítulo 6, nós vamos tentar entender mais do discipulado, que esse que é o tema central de Cristo, da mensagem do reino. A partir do versículo 1, você pode acompanhar conosco. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Interessante que Jesus, a partir desse capítulo 6, ele começa falando sobre ajudar o próximo, dar esmola, mas que não seja feita de uma forma para aparecer, para ser visto pelos homens, como muitos hipócritas daquela época, assim Jesus chama, faziam. Nós temos aprendido nos vídeos anteriores que para entender melhor um versículo a gente precisa entender o contexto, os versículos anteriores, seguintes, inclusive esse versículo: quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. O que Jesus está falando aqui, você aprendeu com a gente, que o versículo 4 explica isso. A própria Bíblia se auto-explica. O próprio texto, ele vai nos revelar Jesus falando que de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. Mas a pergunta que eu quero fazer para o missionário Guilherme, para que a gente possa entender mais a questão do discipulado, e como é que você explicaria, por exemplo, como ajudar alguém que tem a ver com o discipulado que Jesus está ensinando para a gente nesse sermão? Sim, muito bom. A partir desse capítulo 6, a gente entende que inicia a segunda parte do Sermão do Monte, que começa lá no início do capítulo 5.
O interessante é que, como lemos anteriormente, né, nos vídeos anteriores comentamos isso, que Jesus vem falando sobre as interpretações da lei, né, a respeito do homicídio, da vingança, do divórcio, do amor aos inimigos. E neste momento ele vem tratando de um assunto da prática da lei, né? E aqui ele começa falando sobre a ajuda aos necessitados. E Jesus ele inicia falando para os seus discípulos, diretamente para os seus discípulos, dizendo: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça. Então Jesus inicia falando para os seus discípulos, ou seja, para mim e para você, que andar com Jesus, seguir Jesus, que praticar os ensinamentos de Jesus, não é praticar as nossas justiças, as nossas obras de justiça. E o interessante é que ele faz essa comparação com as obras de justiça dos fariseus, que é chamado de hipócritas aqui no capítulo 6. Por que hipócritas, né? Porque justamente viviam de aparência. Então Jesus chama os seus discípulos a não viverem de aparência, mas viverem de fato com sinceridade. Isso é um desafio. É um desafio enorme na nossa caminhada cristã, ser sinceros naquilo que fazemos, né? Ter autoridade, ou seja, tudo aquilo que falamos, nós fazemos. Jesus, né, nos deu o maior exemplo. Ele mesmo foi considerado a maior das autoridades, porque tudo aquilo que ele falava, ele cumpria. Então, em relação ao discipulado, esse texto nos ensina, né, que as nossas motivações devem ser sempre motivações que agradem a Deus, né? O discipulado, a gente quer seguir a Jesus. E seguindo a Jesus, a gente faz a mesma coisa que ele, que é cumprindo, fazendo tudo aquilo que falamos. Amém, glória a Deus. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 5. Jesus começa a falar um pouco sobre oração. Vamos entender mais como Jesus ensina os seus discípulos sobre oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Nós aprendemos, Guilherme, que a oração é fundamental para a gente começar o discipulado, andando com Jesus, né, e aprendendo com Ele, uma oração sincera, né, que a gente entende que de reconhecimento, de pedir ao Pai ajuda, porque não sabemos, como você falou, não é por nós mesmos, não é por nossas obras, tudo vem dele. Qual o princípio da oração você explicaria para a gente aqui, que Jesus está ensinando aos seus discípulos? Sim, nós olhamos o tempo todo, né, Jesus dando um exemplo dos hipócritas, ou seja, dos fariseus, daquela época que realmente tudo, absolutamente tudo que eles faziam, sendo ajuda aos necessitados, né, e indo agora para a oração, eles faziam para ser vistos, né, e isso era a recompensa deles. Jesus deixa bem claro que a recompensa deles eles já recebiam, que era ser vistos, né. Já nós, discípulos de Jesus, e aqueles 12 que estavam com Jesus no monte, a nossa maior recompensa é aquilo que Jesus nos dará, aquilo que Jesus nos dá, que é a sua presença em nossas vidas. E devemos ter prazer, né, sem dúvida, em buscar essa recompensa. Por isso não devemos fazer nada por aparência. O interessante também que Jesus não julga, né, como nós homens julgamos. Nós homens julgamos por aparência. Jesus vai além, julga as motivações. Jesus julga o nosso interior, aquilo que está dentro do nosso coração, que nenhum homem pode ver, né, ou julgar. Interessante aqui, quando se trata de oração com seus discípulos, a recompensa dos hipócritas, né, ou seja, daqueles que viviam de aparência, era apenas ser vistos, né, ser elogiados, né, quando eles estavam diante das sinagogas, das esquinas, orando. O povo passava e dizia: olha lá, um homem espiritual, um homem de oração. E ali eles enchiam os seus egos e realmente era recompensado. Mas Jesus dá um conselho, sem dúvida, um ensinamento que a gente deve praticar todos os dias, que é simplesmente a oração de intimidade. A oração onde realmente unimos a nossa fraqueza com a onipotência de Deus.
E realmente esse deve ser o nosso foco, isso realmente deve ser o nosso estilo de vida. Nós devemos buscar a Deus, ao nosso Senhor, não para os outros verem, não para se titularmos espirituais, mas para a gente de fato conhecer mais a Deus, para a gente de fato reconhecer os nossos pecados diariamente e ver o quão mal nós somos e o quão bom Deus é. Amém, glória a Deus. Hoje vamos ficar aqui no verso 8 e no próximo vídeo nós vamos comentar especialmente a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso. Tá certo? Mas acompanhe com a gente até o versículo 8, que diz assim: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E o que você poderia, com que palavra, Guilherme, você poderia finalizar esse vídeo falando para aquela pessoa que está nos acompanhando, você que disse assim: eu quero ser um discípulo de Jesus, mas eu não sei como, eu nem sei nem orar. O que Jesus nos ensina nesse texto para alguém que quer ser um discípulo dele? Como deve ser a oração? Como você falou, um estilo de vida, mas que estilo de vida seria essa? Sim. A início, é justamente aquilo que Jesus inicia falando no capítulo 6, né? Para a gente não fazer nada, absolutamente nada, por aparência, mas com sinceridade no coração. Então, nós, né, você que realmente quer ser discípulo de Jesus, nós devemos buscar a Ele com sinceridade no coração. É justamente quando orarmos a Ele, sermos sinceros, né? Reconhecermos as nossas fraquezas. Não precisa de palavras bonitas, como os fariseus faziam nas sinagogas, querendo se amostrar. Mas não, Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece aquilo que precisamos. Nós simplesmente precisamos confessar a Ele aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, aquilo que realmente a nossa alma está sentindo. Nós temos o privilégio de desabafar diante de Deus. E realmente Deus, como um Pai amoroso, aquele que realmente está conosco, presente, porque Ele é o Deus Emanuel, Ele está conosco, Ele está pronto para nos ouvir. E o Espírito Santo, que intercede por nós, de fato levará as nossas orações a Ele. Então nós temos o privilégio de ter um relacionamento, né? A gente sabe que nós, seres humanos, temos o anseio por ter relacionamento. E Deus, né, em sua soberania, em seu poder, Ele decidiu ter um relacionamento conosco. Olha que maravilha. O Criador tendo um relacionamento com a criatura. Ou seja, melhor dizendo, né, um pai tendo um relacionamento com o filho. O autor da vida tendo um relacionamento conosco. É um privilégio. E muitas vezes não desfrutamos desse privilégio. É algo que está ao nosso alcance. Basta de fato a gente dedicar um tempo. Basta a gente realmente, com sinceridade no coração, buscar cada dia mais entrar na presença do Senhor, em oração, em leitura da palavra, que de fato Ele está disposto a se relacionar conosco. Amém, glória a Deus, que palavra maravilhosa. E finalizamos esse vídeo falando que você aprendeu hoje que acima de tudo, antes de qualquer coisa, o discipulado que Jesus vem nos ensinar é relacionamento. Assim como um pai e um filho, né, que fala tudo para o pai, você, filho, sabe que Deus quer ser seu pai, né? Então, quer andar junto com você. Fale para Ele, como nós aprendemos hoje com o missionário Guilherme. Tenha um relacionamento, é o que nós desejamos e oramos por sua vida. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar, estamos orando. Você pode sempre responder com suas sugestões, pedidos de oração, agradecimento no WhatsApp ou no YouTube, tá ok? Então agradeço a sua paciência e fique conosco até o próximo vídeo. Um grande abraço, Deus abençoe.